Olá, eu sou o Marcelo Shoa e hoje vamos falar sobre distorções e perspectivas na fotografia. Vou aqui compartilhar com vocês a minha tela para a gente poder ver alguns exemplos sobre isso. Quando a gente fala sobre distorções e perspectivas, a gente vai falar obrigatoriamente de lente. E as lentes são divididas em três grandes grupos, né? As normais, as grande-angulares e as teles. E aqui eu vou falar principalmente dos grupos nas pontas, né? As lentes normais são as lentes parecidas com o olho da gente. Elas enxergam o mesmo ângulo de visão que um dos olhos da gente. Se a gente tapar um olho e olhar pelo outro, o que você estiver enxergando é o que uma lente normal deve enxergar. Se você tiver com uma lente que enxerga mais do que isso, ela olha mais à esquerda e mais à direita, você está com uma grande angular. Se você estiver vendo menos do que um olho seu enxerga, uma coisa mais estreita, como se fosse um corredor, você vai estar com uma teleobjetiva. Essa cena que a gente está vendo aqui é uma cena fotografada com grande angular, né? A grande angular, ela tem essa característica de forçar perspectivas, ela deixa os objetos em primeiro plano bem grandes e os objetos lá longe bem pequenos, né? Repara aqui que é um teatro com as cadeiras, né? E a cadeira lá na primeira fileira está minúscula em relação à nossa cadeira aqui no primeiro plano. Outra característica é exatamente essa divisão dos planos, né? A gente aqui consegue ver cada fileira, né? Dava para falar que é o plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, né? A gente sente direitinho cada pedaço da imagem, todos os planos aparecem. Só um segundo aqui que eu perdi o meu mouse. Aqui é uma outra cena, né? Também com grande angular. E você repara, né, que tem cenas que fica muito clara a distorção da grande angular, etc. E outras que é quase natural, a gente nem nota que foi uma lente de ângulo tão grande, porque a própria situação servia bem para essa lente, né? O oposto desse tipo de trabalho é com a teleobjetiva. Teleobjetiva, ela tende a empilhar os planos. A gente começa a não ter bem certeza da distância, por exemplo, da praia até o navio e do navio até o sol. É tudo meio empilhado e parecido. E os objetos ganham tamanhos parecidos também, né? Então o sol lá de longe ficou grande, o navio mais perto diminuiu e eles têm tamanhos relativos mais próximos, né? É muito comum a gente não ter essa noção da distância, né? Qual é a distância entre essa luminária e o prédio que está lá atrás? As grandes angulares, elas dão distorções, né? Dependendo da grande angular que a gente usa, existe uma categoria especial dentro das grandes angulares muito conhecida, chamadas olho de peixe, ou fish eye, que elas são tão grande-angulares que elas começam a distorcer a borda das fotos, né? Deixando as cenas arredondadas. Essa é uma cena feita com uma câmera desse tipo e que o defeito que ela tem, essa característica de arredondamento, né, foi aqui utilizada para brincar um pouquinho com a cena e forçar o horizonte a fazer a curvatura parecida com a curvatura da Terra. Então, é um defeito que, como tudo na fotografia, pode virar um efeito se for bem empregado. Aqui uma outra cena com grande angular, né, com as distorções, a gente sente quase que uma bolha acontecendo, né? E uma das coisas muito fortes na grande angular é que ela coloca tudo em foco. Ela é muito fácil que todos os planos tenham foco. Diferente da teleobjetiva, que tende muito rapidamente
a desfocar o segundo plano da foto. A gente foca num assunto principal, o outro assunto rapidamente fica fora de foco. Então a grande angular é muito usada essa hora. A grande angular é a lente que nós temos no celular. Né? Se vocês repararem, é muito difícil a gente desfocar o segundo plano no celular. A gente faz selfie, a gente faz fotos de grupo e está sempre tudo em foco. Até os softwares que costumam vir nos celulares ou nos Instagrams da vida, existem algumas ali para tentar borrar, para dar essa sensação que a teleobjetiva traz, mas que a grande angular não traz. Olha aqui um exemplo de foto com grande angular, né? Que aproveita essa coisa de colocar os objetos grandes, dá uma perspectiva muito interessante no trem e permite que a gente ainda traga os operadores do trem aqui em primeiro plano, deixando eles de um tamanho relativo grande, né? Não competindo com essa locomotiva é imensa, né? Se eles fossem até perto dela, acho que a altura do capacete batia ali no farol, né? Então eles iam ficar muito minúsculos perto da locomotiva, mas ela permite o foco em todos os planos. Então a gente pode trazer eles e ter foco até lá do outro lado, causando um impacto muito interessante. Aqui, né, há um exemplo de novo de teleobjetiva. Quando os objetos da teleobjetiva estão longe, todos, né, embora ela tenha essa coisa do desfoque, todos eles ficam nítidos, porque eles estão todos lá para o infinito, todos longe da câmera. Se algum objeto começa a ficar próximo da câmera, aí a gente sente o outro, né, o fundo, perder nitidez e começar a desfocar. Então, por exemplo, essa cena aqui, que é uma cena com teleobjetivo, né, a gente sente que, né, embora a gente saiba que são degraus que estão descendo, parece quase que é uma parede vertical, né, o plano fica todo empilhado e todos nítidos porque estão todos muito longe da câmera. Já se a gente chega perto com a teleobjetiva para fazer um detalhe de algum objeto, de algum assunto, né, o segundo plano muito rapidamente vai perder nitidez. Uma última comentário sobre as grandes angulares, né? Quando a gente usa uma grande angular e a gente toma o cuidado de manter a câmera horizontal, nivelada, né? Não olhar nem de baixo para cima, nem de cima para baixo, a gente muitas vezes consegue quase fazer passar despercebido o efeito da distorção. Né? Só olhos mais atentos é que veem que a grande angular aconteceu ali. Mas se você usar a posição de câmera que a gente chama de plongé ou contra-plongé, que é o mergulho ou o contra-mergulho, né, o de baixo para cima, aí a gente vai ter cenas bastante distorcidas, né? Nesse caso aqui, uma cena que a distorção foi muito interessante de fazer, mas em muitos casos a gente chega em distorções que a gente não gosta tanto, como essa daqui que parece que todo o prédio está caindo para trás. Ok? Então era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado da atenção e fim do nosso vídeo.